Paz de Deus, gente! Que a graça do Senhor Jesus e principalmente a comunhão com o Espírito Santo permaneça na minha, na sua história. Hoje, capítulo 21 do livro de Mateus, do versículo 18 ao 22, gente. 5 versículos, rapidinho, o título, A Figueira Seca. Então, já faz aí o que precisa fazer, deixar o like, um comentário, enviar para alguém, se inscrever no canal e vamos junto. Pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 21, do versículo 18 ao 22. A figueira seca. Vamos lá. Depois de Jesus ter ido no templo, o vídeo anterior, te convido a você assistir a playlist aí do livro de Mateus, tá bom? Depois de ele ter ido, né? Começa aqui o versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Então aqui teve uma maravilha que Jesus fez. Jesus voltando para a cidade, ele teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vamos por partes aqui, gente. Tem o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, né? Lucas e João. São os 4 evangelhos. E nos 4 evangelhos, eles fazem menção das maravilhas, dos milagres que Jesus fez. Aqui nesse daqui, não detalha, né? Tem nos outros evangelhos, quando fala dessa passagem, fala que não era tempo de figo e por isso não tinha fruto nessa árvore, né? Aqui só como a gente conseguiu ler, é que Jesus, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E aí, nessas outras passagens que tem esse detalhe de que não era tempo de figo, e quando Jesus foi lá não encontrou figo, eu lendo essa passagem, eu questionei o Senhor, né? Questionei aqui o texto, e eu falei, peraí, se não era tempo de figo, por que que Jesus foi até uma árvore, que não era tempo dela dar fruto, ele foi até ela, e quando chegou lá não tinha fruto, porque não era tempo de ter fruto, ele lançou uma palavra sobre ela, que era para ela secar, né? Que não era para ela ter mais frutos. E eu, pela minha ignorância, por falta de entendimento e de conhecimento, eu julguei Jesus. Falei, ô Jesus, espera aí você agiu errado. Como que é? Se não é tempo de ter um fruto, da árvore dá o fruto. Por que que você foi lá, não tinha um fruto, porque não é tempo, e você amaldiçoou ela? Por isso a importância de nós não viver na ignorância, não julgar quando você não conhece algo, quando você não tem clareza sobre algo. E a palavra de Deus, ela é luz para nós, ela traz sabedoria, conhecimento, entendimento. Então, o que é trevas? É quando você vive na ignorância. E o que é luz? É quando você busca o conhecimento e você começa a entender o porquê de cada coisa. E na palavra tem todos os porquês, né? Talvez você vai precisar procurar na cultura
desse texto, desse tempo, e aí você vai enxergar o porquê das palavras, né? O contexto da palavra. O que acontece? Se você pesquisar, você vai perceber que não sei, salvo engano, se é a única árvore, ou se tem outras, mas eu acredito que seja a única árvore que dá fruto fora da estação dela dar fruto, é a figueira. Ela não precisa ser o tempo dela produzir fruto, mas ela dá fruto fora do seu tempo. E o sinal que que a árvore tem fruto, um dos sinais é que a, a árvore esteja com folhagem, esteja folha. Por isso que aqui no texto está dizendo, ó, avistando a figueira perto do caminho que ele estava, né? Ele foi até ela, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Então ele não achou frutos, mas ele achou folhas. Então quando Jesus está no caminho e ele estava com fome, e ele olha para as árvores ali e vê uma figueira, uma árvore com folhas, então ele conhecia o que era figueira, ele sabia que o sinal de ter fruto na árvore, de ter figo ali na árvore, da figueira, era as folhagens. Então ele foi lá. E o que acontece? Quando ele chegou lá, não tinha fruto, só tinha folha. E aí Jesus lançou uma palavra sobre aquela árvore que ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. O que essa palavra quer nos ensinar? Jesus foi enganado pelaquela árvore. Ela demonstrava ter frutos fora do tempo, porque o sinal era a folhagem, como eu falei aqui para vocês. Depois você pesquisa sobre isso. Então Jesus foi enganado por essa árvore. E Jesus, por ser enganado por ela, porque ele estava com fome, a árvore demonstrou que tinha fruto. Quando ele foi lá provar o fruto, pegar o fruto e provar, não tinha fruto. Era só mentira. Trazendo para o contexto nosso hoje, nós estamos sendo árvores frutíferas, com dons espirituais, com a palavra em dia, somos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, ou só estamos com roupagem de crente, de servos ou de servas de Deus? E quando Jesus vem buscar os frutos, ele só vai encontrar em mim e você a aparência de homem e mulher de Deus? Ou ele vai encontrar em nós frutos, os frutos do Espírito, que está no livro de Gálatas, no capítulo 5. Te convido a ler essa palavra e viver essa palavra. Então, é muito interessante nós ter entendimento da palavra, o porquê, né? Buscar compreender o porquê dessas palavras que estão aqui na Bíblia Sagrada. O porquê? Porque a primeiro momento eu julguei Jesus. Eu falei, como que não era tempo de ter figo? Jesus foi lá, não encontrou, já que não era tempo, e ele lançou uma palavra e secou imediatamente a figueira. Se não era tempo. Mas é porque a folhagem, ela declara que tem fruto. Mas ela enganou Jesus, e por isso Jesus lançou uma palavra sobre ela, para que dela não tivesse mais fruto. Lembra a outra passagem que a gente leu? Toda árvore que tiver os frutos, vai lá, arranca os frutos, mas toda árvore que não der frutos, corta ela e joga no fogo. Aqui Jesus lançou uma palavra para que ela se secasse. Mas então, trazendo para a minha vida e para a sua, não queira ser uma árvore que finge ter frutos. Fique em paz. Se a sua vida, se já há algum tempo você pregava, anunciava, congregava, visitava, você era cheio do dom de Deus, do poder de Deus, os frutos manifestavam na sua vida através dos frutos do Espírito. A sua vida florescia as coisas de Deus. Mas hoje você se encontra dando poucos frutos, ou talvez não é a sua estação própria de dar fruto, como no Salmo 1 que diz, né? Que
somos árvores plantadas ao ribeiro de águas e que damos os frutos na estação própria. Se não for a sua estação de dar fruto, sua estação própria de dar fruto, de talvez de visitar, de congregar, de pregar, de anunciar, se você não se sente nessa condição, fique em paz, ora a Deus, continua buscando o Senhor, se reveste do que é do céu, para que você dê fruto. Mas é melhor uma árvore que ela não dá fruto, porque não é a estação dela. É melhor ela não dar fruto do que ser uma árvore fingida. E hoje, no meio das igrejas, no meio de uma sociedade que se diz cristã, é o que mais se encontra: árvores, pessoas fingidas. Mas quando você chega perto para colher os frutos, para que da boca dessa pessoa saia um conselho de sabedoria, um conselho de discernimento, uma palavra de esperança, de virtude, só tem fofocas, mentiras, difamação entre os irmãos. Glória a Deus. Mas eu e você que estamos buscando conhecer a palavra e viver a palavra, esse espírito não vai estar em nós. Que o espírito da verdade habite no meu e no seu coração. Ainda que seja para você não dar fruto, porque não é o seu tempo de dar fruto. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tá entendendo isso daqui? E aí, os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Então Jesus, além de ter sido enganado pela árvore, né? Ali ele estava com fome, e ele lançou a palavra para que a árvore secasse. Os discípulos, vendo aquilo, ficaram maravilhados quando Jesus lançou a palavra e logo cumpriu. E aí Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que se tiver fé e não duvidar, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Olha o poder e a autoridade que Jesus nos entregou, gente. Através da oração, através de ter fé, de você crer que você vai pedir algo a Deus e vai acontecer. Aquilo que você falar vai acontecer. Só precisa de ter fé e não duvidar. A dúvida, ela é inimiga da fé. E a fé, ela é inimiga da dúvida. Aonde habita uma, a outra não pode habitar. Porque sempre o negativo, sempre a dúvida, ela barra a obra. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você tem incredulidade, ore a Deus e peça para Ele tirar de você a incredulidade, para que você possa acreditar, ainda que você não veja condições materiais, físicas. Se você olhar para uma situação e dizer pelo seu entendimento, não faz sentido isso daí, não vai dar certo, mas que você possa orar e dizer: Senhor, a tua palavra, pela tua palavra eu acredito que o Senhor pode resolver essa causa, esse problema. Na oração eu creio, Senhor, que o Senhor pode arrancar de mim essa incredulidade, porque o que impede o Senhor operar essa obra através da palavra de afirmação, de poder que vai sair da minha boca, é a minha incredulidade. Então, Senhor, nessa oração eu te peço, arranca do meu coração a incredulidade, porque a sua palavra, ó Deus, tem poder. Faça essa oração, porque é a palavra que está dizendo: tudo o que você pedir na oração, crendo, se você crer, você vai receber. Mas se você é uma pessoa que duvida, que não crê, que nas suas conversações só tem fofocas, mentiras, falando das coisas dessa terra que não acrescenta na nossa fé. Nas suas conversações você só fala de derrota, de pessimismo, de vitimização. Você culpa o governo, seus pais, a sua história.
conversa com pessoas que te levam para o mesmo caminho de fofoca. É impossível essas coisas acontecerem. E aí talvez você vai numa igreja e você procura um profeta, e você procura uma adivinhação, revelações, porque você de alguma maneira quer mudar a sua história, quer que uma palavra de alguém direcionada para a sua vida mude a sua história. Mas deixa eu te falar o que a palavra nos anuncia. Se as palavras de Deus estiverem em você e você estiver nele, porque sem ele nada podemos fazer. Mas se assim pela fé, sem duvidar, você pedir na oração, vai ser feito na sua vida. Você não precisa que alguém pregue para você. Você não precisa que alguém traga uma revelação para você. Você não precisa de um profeta, de um adivinho, de um encantamento. Você precisa arrancar a incredulidade do seu coração, crer e declarar com a sua boca. E mandar os montes da sua vida, dos problemas, os montes são os problemas da sua vida, para que eles se movam para lá e que você saia, que ele saia da sua frente e você passe. E ainda que os montes não saiam, a fé, a oração vai ser como, não tem quando a gente vai na praia assim, ó, vai lá para Baixada Santista ali, para Praia Grande, quem é de São Paulo, mas para vocês que moram em algum lugar que não seja São Paulo, você já viu assim uma montanha bem grande assim, ó, e um buraco assim no meio, que é um túnel? Alguém, aquela montanha não dava para sair, mas entrou máquinas ali, homens com inteligência, furaram aquela rocha, saiu lá do outro lado, fizeram uma estrada. E assim é os problemas da nossa vida, ainda que eles sejam grandes. A ferramenta que chama oração, que se chama fé, junto, sem duvidar, né? Oração, perdão, ó, a fé, a oração, no nome do Senhor Jesus, crendo que ele, crendo que ele vai fazer, você vai receber. Vamos lá, ó. A fé, você crendo que você vai pedir na oração, você vai declarar e você vai receber. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fé, a oração, crendo que você vai receber. Glória a Deus. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Palavra. Você tem fé para acreditar nisso? O que a palavra nos anuncia, tudo o que nós pedir sem duvidar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Fica com essa palavra. Vou fazer uma oração. Tá bom? Glória a Deus. Senhor, meu amigo, em nome de Jesus, obrigado pelo dia, pela vida, pela saúde, por conhecer a tua palavra, Senhor, pelo dom da fé. Obrigado pelo acesso que se chama oração e por acreditar, Senhor, que tudo aquilo que nós declarar, tudo aquilo que nós pedir em oração, o Pai vai conceder para nós. Porque sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. E nós queremos estar no Senhor, queremos que as tuas palavras estejam em nós. E queremos manifestar na terra a tua vontade, Senhor. Assim como ela é feita no céu. O pão, temos certeza que o pão nosso de cada dia o Senhor sempre vai preparar na nossa vida. Vai dar condição de nós perdoar os nossos devedores, assim como o Senhor sempre nos perdoa. Aleluia. Não nos induza, Senhor, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Graças eu te dou por esse vídeo, graças eu te dou pela inteligência, por poder andar, por respirar, por poder ouvir a tua palavra e viver a sua palavra. E crer que ela é verdadeira, eficaz e que o Senhor é o justo juiz. Obrigado, Senhor. Nós queremos estar conectados em Ti. Nós somos
as varas, né, como a tua palavra diz, os galhos. Nós queremos estar no Senhor, que é a verdadeira árvore, e que a tua seiva, Senhor, teu óleo, unge a nossa cabeça, Senhor, para que o nosso cálice venha transbordar, Senhor. Abençoa essas vidas, Senhor, que estão aqui, que essa palavra venha fazer sentido na vida de cada um, e que teu Santo Espírito venha convencer, Deus, essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, para que o teu reino sempre venha prevalecer e avançar nessa terra. No nome de Jesus, que é bendito para sempre. Amém. Glória a Deus, gente. Deus abençoe a sua vida. Tenha fé. Não seja fingido. Não finja ter frutos. Dê frutos. Nas suas atitudes, nas suas falas, nas suas conversações. Que o nome de Deus sempre vai ser glorificado. Compartilha com alguém esse vídeo. Um beijo no seu coração. E paz de Deus.